E aí, turma, boa tarde, não é? Boa tarde a todos. Hoje nós vamos iniciar mais uma aula de ciências, dando início às aulas do nosso quarto bimestre. Olha que coisa boa, né? Já fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro e agora rumo ao quarto e último bimestre. Então, qual foi o último assunto que nós estudamos na aula de ciências? O último assunto era plantas, né? O reino plante, a grande temática, mas nós na aula anterior estudamos a respeito das gimnospermas e das angiospermas. Então, nós fizemos uma breve revisão a respeito das briófitas, das pteridófitas, depois das angiospermas e depois das gimnospermas. E agora nós vamos falar hoje um assunto muito interessante sobre as plantas, que é a respeito dos tecidos condutores. Tecidos condutores de quem? Tecidos condutores das plantas. O que é que vai ser preciso vocês fazerem na aula de hoje? Que vocês copiem esse assunto na matéria de biologia, tá certo? E a atividade vai ser explicada dentro desse assunto daqui a pouquinho, tá bom? Então, os tecidos condutores nas plantas vai ser os tecidos que vão ser formados a partir dos vasos que as plantas possuem. Ó, aqui nós temos um lindo cacto, que vai ser responsável por levar água, nutrientes e carboidratos e proteínas para todas as partes da planta. Então, esses tecidos condutores, eles vão ter essa função nos vegetais. Então, olha só. Em primeiro lugar, vamos comentar aqui um pouco a respeito de uma característica bem importante das plantas. As plantas são seres vivos fotoautotróficos. E o que é que indica esse fotoautotróficos? Foto vem de luz, porque é através da luz trazida pela energia do sol que elas realizam um processo chamado de fotossíntese, e autotrófica, porque através dos nutrientes e da água que tem no solo, ela consegue então produzir o substrato necessário à sua sobrevivência. Então, por isso que ela é fotoautotrófica, porque ela utiliza a luz do sol para converter em nutrientes que ela vai assimilar no seu organismo. Devemos lembrar que as plantas são seres vivos. Então, aqui, por exemplo, ó, a energia solar, através do processo de fotossíntese, ela vai estimular a planta, em primeiro lugar, a retirar a água do solo, e no solo vai ter nutrientes, que esses nutrientes são o carbono, o nitrogênio, o hidrogênio, o fósforo, o potássio, o boro. Então, a diversidade de nutrientes que vão entrar através das raízes das plantas e juntamente com a água pelos vasos condutores vão levar a água e os nutrientes para todas as partes da planta. E, consequentemente, a planta ela vai produzir substâncias a partir desses nutrientes, substâncias como carboidratos, que nós já estudamos no início do ano, certo? A planta também, a partir desses nutrientes aqui, vai produzir e da luz do sol proteínas. Vamos colocar aqui através dos aminoácidos, certo? Que ela vai fazer essa produção. Ela vai produzir também lipídios, né, que são as gorduras que vocês já estudaram. Então, as plantas, através desse processo de nutrição e da luz do sol, que elas são fotoautotróficas, elas vão conseguir, através da água e dos nutrientes presentes no solo ou na água, assimilar esses nutrientes juntamente com a água e formar aqui, ó, nas plantas, essas substâncias aqui, que serão utilizadas tanto pela planta quanto por outros seres vivos, certo? Então, continuando aqui, nós vamos ter nas plantas os tecidos condutores, que serão de dois tipos. O primeiro, que é chamado de xilema, certo?
E o segundo tecido condutor de água, sais minerais e daquelas substâncias que eu mostrei para vocês, como carboidratos, proteínas e lipídios, que é o floema. Então, os dois tipos de tecido condutores que vão conduzir essas substâncias são esses dois, o xilema e o floema, que as plantas possuem. Então, olha só, os tecidos condutores são os tecidos vegetais, isso, os tecidos condutores, né, das plantas, certo? São os tecidos vegetais que apresentam como função conduzir água, e aqui nós podemos colocar nutrientes, certo? E outras substâncias para todas as partes da planta. Então, aqui nós temos a imagem de várias plantas, certo? E todas elas possuem um sistema de vasos formados pelo xilema e pelo floema para a condução dessas substâncias. Opa, vamos aqui diminuir o andor, né, que foi muito rápido. E aqui, vamos para o próximo slide. Então, olha só, os dois vasos condutores que eu falei para vocês, que é o xilema, que nós vamos chamar de vaso 1, e o floema, que nós vamos chamar de vaso 2. O xilema, por exemplo, ele possui tecidos primários ou secundários. Ele vai possuir esses dois tipos de tecidos, tecidos primários ou secundários. E esses tecidos vão ser responsáveis por levar, através da luz solar, porque eles são fotoautotróficos, a água e os nutrientes, que esses nutrientes eu já disse, o nitrogênio, fósforo, potássio, carbono, hidrogênio, entre outros, para todas as partes da planta. E ele também vai ser constituído por estruturas que são chamadas de parênquimas e fibras, certo? Estruturas que são chamadas de parênquimas e fibras, ok? E o floema? O floema também vai ser formado a partir de um tecido primário ou secundário. No entanto, o floema, ele vai conduzir uma seiva, já que a gente chama de elaborada pela planta, que vai ser aonde a planta já pegou a água e os nutrientes e converteu em seus tecidos em aminoácidos, e também aí depois para a formação de proteína, em carboidratos, em lipídios, naquelas substâncias que eu falei para vocês. E o floema, ele vai ser formado por células parenquimáticas e fibras e esclereides. Então, essa é a formação aqui das células, por exemplo, do floema. Então, essa aqui é uma das diferenças básicas do xilema e do floema. O xilema é a condução da água e dos nutrientes para que o floema possa assimilar a água e os nutrientes e produzir aminoácidos e carboidratos e conduzir, né? E o floema conduzir por todo o corpo da planta essas substâncias aqui para nutrir a planta e nutrir também os outros animais que necessitam dessas plantas, certo? Então vejam bem, se a planta tem folhas, se a planta ela tem frutos, ela tem flores, é porque os vasos condutores tanto está conduzindo água como os nutrientes, assim como também está fazendo ao mesmo tempo o processo de condução de carboidratos, aminoácidos e lipídios para nutrir a planta. Então, aqui nós vamos poder ver um corte apical na parte de cima de uma planta, um corte aqui na horizontal, e é possível ver uma estrutura que a gente chama de medula na planta, e aqui dentro da planta, ó, isso aqui é visualizando essa partezinha interna aqui da planta. É possível ver o xilema primário, que fica localizado aqui mais ao centro, e mais na extremidade o floema primário. Então, mais internamente está o xilema e mais externamente dentro da planta está o floema, certo? Aqui nós temos a imagem de uma planta mostrando para a gente, aqui a gente tem que lembrar a luz, né, o fator luz atuando aqui nessas plantas, e a luz faz com que aconteça o processo de transpiração e também de respiração das plantas. Então, isso causa uma pressão osmótica dentro das plantas que faz com que a água que é depositada no solo
e os nutrientes que estejam no solo, na água, eles sejam arrastados, puxados através da raiz e percorra toda a planta, desde o seu caule, as suas folhas, as suas flores e aos seus frutos. Isso pode ser uma planta pequena, de vaso, que a gente tem em casa, até uma árvore de grande porte, como existem árvores com mais de 50 metros, 100 metros de altura. O processo é o mesmo para o transporte pelos vasos através do xilema, que são os vasos condutores, que mais uma vez eu vou reforçar, vai conduzir a água e os nutrientes, certo? E aí vocês já se lembram o nome de um nutriente que eu falei até agora? Né? Como nitrogênio, carbono, aqui vamos lá, hidrogênio, fósforo e tantos outros para toda parte da planta. A planta, em suas estruturas, vai pegar a água e os nutrientes e vai convertê-lo em quê? Em coisas, em substâncias orgânicas que sejam fonte de nutrição para a planta. Então, vai converter essas substâncias aqui, vai assimilar nessas substâncias aqui e vai formar os carboidratos a partir dela, vai formar as proteínas e mais uma vez aqui vai formar os lipídios, entre tantas outras, tá, gente? E os lipídios. E o que é que vai acontecer com essas substâncias? Elas também precisam ser transportadas pela planta. E ela vai ser transportada através de quem? Através do floema. E ela é transportada num sentido diferente do xilema. O xilema, através dos vasos condutores de dentro da planta, transporta a água e os nutrientes de baixo para cima da planta, enquanto que o floema serão vasos que estarão em todas as direções da planta, porque ela precisa levar essas substâncias aqui que foram produzidas pela planta para todos os lugares. Então, tem vasos que vai levar para as folhas, tem vasos que vai retornar para o caule, tem vasos que vai retornar para a raiz essa substância, para manter toda a planta nutrida, certo? Por essas substâncias aqui. Então, o floema, ele vai estar tanto no sentido inverso, de cima para baixo, como no sentido de baixo para cima, para fazer com que a planta, ela receba todas essas substâncias aqui, através do floema, que foram assimiladas através da água e dos nutrientes, trazidos pelo xilema. Então, o xilema, ele está intimamente relacionado com o floema e o floema também com o xilema. A planta precisa dos dois em funcionamento para que ela possa, então, sobreviver, ok? Aí nós vamos ter agora uma atividade que vocês vão fazer no caderno de vocês vão copiar todo o assunto que foi mostrado até agora. No caderno de vocês vão copiar essa atividade aqui. Esse X é para indicar a quantidade de linhas que vocês vão deixar de uma questão para outra. Então, a primeira questão pergunta assim: de acordo com a aula de hoje, então não adianta vocês irem procurar lá no Google, que eu sei quando vocês colocam resposta lá no Google que não foi tema ou não foi objeto da nossa aula, isso é muito feio, tá, alunos? Preste atenção na aula e tentem fazer de acordo com o que ela foi explicada. Então, de acordo com a aula de hoje, qual foi o tema, o assunto abordado na aula? O assunto está lá na capa, né, do nosso primeiro assunto do que nós começamos a falar hoje. Então, qual foi o assunto abordado na aula? Foi os vasos condutores das plantas, tá? Segundo, quais são os vasos condutores das plantas? Então, na 2 já está respondendo a primeira. Então, se você for esperto, você vai perceber. Aqui, olha, eu quero que vocês façam uma abaixo da outra. Então, você escreve a primeira, deixa 2 linhas. Escreve a segunda, deixa 2 linhas. Porque se você faz as perguntas e depois faz as respostas, fica ruim para que eu corrija, tá? Então, quais são os vasos condutores das plantas? Eu mostrei 2, aí vocês vão colocar o nome dos 2. Terceiro, as plantas são consideradas seres fotoautotróficos? Explique o porquê dessa afirmação. Eu expliquei lá no segundo slide da aula de hoje. Aqui você deixa 4 linhas para explicar. Quais são as principais características do xilema? Você vai explicar aquelas características lá que eu disse a vocês. Eu disse 3 características básicas. Aí vocês vão deixar 4 linhas e vão responder aqui. 5. Quais são as principais características do floema? Então, vocês vão agora colocar aqui
quais são as principais características que eu mostrei na aula de hoje. Depois de terminada a atividade, tire uma foto do caderno, coloque o seu nome, a sua turma e envie para mim. Um abraço e até a próxima aula.